Vejam isso! Os brasileiros rechaçam a Holanda. Uma guerra contra invasores faz surgir no Brasil a primeira manifestação de nacionalidade. A imensa área do Brasil no litoral brasileiro, geralmente o tornava vulnerável a investidas clandestinas, de navios corsários profissionais, ou de simples aventureiros, que vinham pegar de graça para o Brasil, uma mercadoria ao mesmo tempo valiosa, abundante e pouco vigiada. Mas além desses invasores, que visavam simplesmente a pilhagem, haviam outros que tinham como propósito, de se entrincheirarem aqui, e afrontar as autoridades dos portugueses sobre aquele território. Táticas semelhantes foram postas em práticas pelas potências europeias, sempre que se defrontavam na disputa de uma colônia. Em 1578, o monarca de Portugal, Dom Sebastião I, desapareceu na Guerra de Alcácer Quibir no Marrocos. Seu corpo nunca foi achado, dando origem a um mito sobre seu retorno que inspirou direta ou indiretamente movimentos messiânicos na história portuguesa e brasileira. Mas a morte do jovem monarca, nascido em 1557, precipitou uma crise sucessória, que acabaria tirando do português a dinastia de Aves, do qual ele foi o 16º monarca. Após uma complicada batalha política, a coroa de Portugal foi parar nas mãos de Filipe II, monarca da Espanha, constituindo a chamada União das Coroas Ibéricas. A união dos reinos teria profunda importância na história do Brasil. Foi durante esse tempo que a fronteira entre domínios espanhóis e portugueses, estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, deixou de existir. Bandeirantes e exploradores brasileiros aproveitaram para embrenhar-se na mata e apossar-se das terras onde os espanhóis não tinham alcançado assentar. Desse modo, quando Portugal restaurou sua monarquia em 1640, já havia se apossado de uma grande extensão de territórios do Brasil, incorporando as atuais regiões Sul, Norte e Centro-Oeste. Uma consequência mais imediata, no entanto, trouxe uma fase de insegurança militar para os portugueses. Filipe II estava em guerra com a Inglaterra, a França e a Holanda, o que automaticamente transformou esses três países em inimigos de Portugal e possíveis invasores do Brasil. Os franceses ocuparam o Maranhão em 1612, mas foram expulsos em 1915. Mesmo assim, fundaram a capital do estado, São Luís, batizado em homenagem ao rei Luís XIII da França. Em 1599, e depois em 1604, os holandeses atacaram com determinação, embora sem lá se assentar. Em 1624, nova ofensiva foi feita e desta vez a capital foi ocupada. O recém-intitulado Matias de Albuquerque começou a preparar a resistência, a partir de Pernambuco, mas na Europa, Espanha e Portugal movimentaram-se juntos e enviaram ao Brasil uma expedição com 12.000 homens, que em abril de 1627 retomou a capital baiana, expulsando os holandeses. Eles, no entanto, não desistiram. Em fevereiro de 1630, chegava a Pernambuco uma expedição de guerra com 56 navios e embarcações, com mais de 7.000 homens. A resistência preparada pelos portugueses tentou realizar frente aos invasores, mas esses se apossaram de Olinda, e após de algumas semanas de combate ocuparam Recife. Os defensores incendiaram navios e armazéns, entrincheirando-se no ponto entre duas cidades que ficou conhecida como Arraial do Bom Jesus. De lá deram início a uma incansável batalha de guerrilhas que muito contribuiu para minar a posição dos holandeses. Reforços portugueses, chegados em 1631, aumentaram a pressão sobre os invasores, mas nesse ponto os holandeses passaram a contar com o informante Domingos Fernandes Calabar, que até então lutara ao lado dos locais. Calabar guiou os holandeses numa série de ataques fulminantes contra as posições dos defensores, o que em pouco tempo virou o jogo em favor da Holanda, embora posteriormente Calabar tenha sido preso e executado como traidor. Em 1633, eles conquistaram a ilha de Itamaracá e o atual Rio Grande do Norte, cuja capital foi batizada de Nova Amsterdã. Em 1634 ocuparam a Paraíba. Uma nova contraofensiva espanhola, chefiada através do Duque de Ganja, foi aniquilada pelos holandeses em 1636. Em 1637, chegou a Recife, o conde Maurício de Nassau, que recebeu as campanhas das Ilhas Ocidentais, o cargo de governador do Brasil holandês, por um período de 5 anos. Suas primeiras medidas foram no sentido de expandir as posições holandesas, reconquistou territórios que havia perdido em Alagoas, e invadiu sem maiores problemas, o quase desabitado Ceará. Para 1638, Nassau preparou um ataque maciço contra a Bahia, com uma poderosa frota de 30 navios e 4.000 homens. Entretanto, bem armados, os baianos resistiram a repetidos ataques, durante o mês de abril, forçando os holandeses a bater em retirada. Nassau foi afastado do cargo em 1644, e retornou à Holanda.
Enquanto isto, o movimento de resistência anti-holandesa em Pernambuco voltava a crescer e a organizar-se contando com a ajuda da Bahia. Surgiram lideranças como André Vidal de Negreiros, Henrique Dias e João Fernandes Vieira, este último um rico senhor de engenho que até pouco tempo fora amigo dos holandeses. A insurreição pernambucana foi deflagrada em 1645, obtendo algumas vitórias sobre os holandeses e, principalmente, colocando-os novamente na ofensiva. Os anos seguintes viram o cerco pernambucano fechar-se sobre Recife, até que em 1648 e 1649, os holandeses foram batidos em duas batalhas sucessivas no Monte do Guararapes. Estas duas batalhas, embora não bastassem para determinar a guerra, deixaram holandeses praticamente sitiados dentro de seus domínios. Os recursos tornaram-se cada vez mais escassos porque a Holanda, agora em guerra com a Inglaterra, tinha dificuldades em atravessar o Atlântico. Uma expedição enviada por Portugal, em 1653, atacou pesadamente as fortificações holandesas no Recife, até conseguir a rendição dos invasores em janeiro de 1654. Durante os 24 anos que durou o domínio holandês, por diversas vezes a balança de guerra esteve para defini-la em favor dos seus invasores. O padre Antônio Vieira, em 1647, chegou a sugerir ao rei Dom João IV que, como mal menor, cedesse Pernambuco à Holanda, reservando para si o restante do território. A insurreição dos pernambucanos teve um caráter emblemático, por ter sido essencialmente uma vitória dos brasileiros e não dos portugueses, sobre invasores vindos de outro país. Bom pessoal, a história de hoje foi essa. Como viram, os holandeses acumularam várias derrotas dos brasileiros, até baterem em retirada de vez. Isso fez surgir na população o primeiro sentimento de nacionalidade em nosso país.